A cidade universitária de Caracas é o campus principal da Universidade Central da Venezuela, a maior e mais importante universidade do país. É uma obra de arquitetura, arte e planejamento moderno que está localizada no centro geográfico da cidade de Caracas e foi desenhada pelo arquiteto venezuelano Carlos Raúl Villanueva. Nos anos 40, a Venezuela experimentava um crescimento econômico incrível por causa do petróleo. Nessa altura, a população da capital aumentava exponencialmente, mas a infraestrutura existente na época não era suficiente para essa quantidade de pessoas. É por isso que a Presidência da República iniciou um projeto de reestruturação e modernização da cidade que contemplava a construção de grandes avenidas, estradas, hospitais, infraestrutura turística e a construção do campus da Universidade Central da Venezuela. Então foi no ano 1942 quando o presidente Isaías Medina Garita decretou a criação do Instituto da Cidade Universitária e deu ao mestre Carlos Raúl Villanueva a tarefa de desenhar a cidade universitária, uma tarefa muito difícil, mas não impossível para só um arquiteto. Desde esse momento, esta importante obra começou a ser desenhada e posteriormente construída nos terrenos da antiga Fazenda Ibarra, no que iria ser o novo centro geográfico e urbano da cidade de Caracas. No ano 1954, o presidente Marcos Pérez Jiménez liderou a cerimônia de abertura da cidade, onde se inauguraram o Complexo Cultural, os prédios da Faculdade de Medicina e o Hospital Universitário de Caracas. Coleção Síntese das Artes. Dentro do projeto da criação da cidade universitária de Caracas, Villanueva desenvolveu um projeto artístico nomeado como Síntese das Artes, onde se convocaram uma série de artistas venezuelanos e artistas reconhecidos mundialmente para criarem diversos tipos de obras na cidade universitária. Alguns dos artistas venezuelanos foram Miguel Arroyo, Armando Barrios, Omar Carreño, Carlos González Bogen, Pedro León Castro, Mateo Manaure, que é o artista que mais obras tem na cidade universitária, com 23 obras, Alirio Ramas, Alejandro Otero, Braulio Salazar, Jesus Soto, Víctor Valera. Alguns dos artistas internacionais que participaram no projeto foram os franceses Hans Arp, André Bloch, Henry Lawrence, Fernand Léger, também o americano Alexander Calder, o cubano Wilfredo Lam, o espanhol Baltasar Lobo e o russo Antoine Pefner. Algumas das obras mais conhecidas da cidade universitária são Pastor de Nuvens, ou em português, Pastor de Nuvens. É uma escultura em bronze feita no ano 1953 pelo artista Jean Art. Encontra-se numa área não coberta da Praça Coberta e uma das estruturas mais famosas da universidade. Para os recém-formados, é quase obrigatório se tirarem uma foto com ela, pois é uma das obras emblemáticas da cidade universitária. Maternidade ou Maternidade é uma obra do artista espanhol Baltasar Lobo, que está na Praça da Maternidade, que se encontra entre o Corredor Coberto e a Aula Magna, muito perto do mural de Mateo Manaure, que adorna o frete da sala de concertos. Foi feita em bronze patinado com uma base de granito no ano 1954. El dinamismo em 30 graus, em português, dinamismo de 30 graus, é uma obra do artista russo Antoine Pefner, feita em bronze patinado no ano 1953. A obra foi fundida em Paris e não é a única obra igual que existe no mundo,
Pevsner a desenhou entre 1950 e 1951 e existem cópias em vários museus importantes do mundo. No ano 1937, o artista Henry Lawrence se inspirou no mito grego Anfion e criou uma escultura que anos depois chamou a atenção de Villanueva, não só pela beleza da obra, senão pelo mito que a inspirou. Já o arquiteto da cidade universitária, no ano 1952, estava selecionando as obras que formariam parte do projeto da síntese das artes. É por isso que, numa das suas visitas pelo ateliê de Lawrence, pediu-lhe que fizesse essa obra em grande escala para ser o ponto focal da composição da Praça Coberta na cidade universitária. A versão da Praça Coberta está feita em bronze e foi criada no ano 1953. O Monumento aos Caídos da Geração do 28 é uma das obras mais emblemáticas da cidade universitária. Foi criada no ano 1978 pelo artista Ernest Maragall, como uma homenagem aos caídos da geração do 28. Que foram um grupo de estudantes que no Carnaval de 1928 formaram um movimento acadêmico estudantil que se enfrentou contra as forças do regime de Juan Vicente Gomes. A obra está em terra de ninguém e é conhecida por todos os estudantes. Existe um mito sobre a escultura. Supostamente, se algum estudante toca a obra antes de se formar, ele ou ela não o vai poder fazer. É por isso que no dia do ato de formatura dos estudantes, eles sempre tocam a escultura e se tiram uma foto com ela. Atualmente, a cidade universitária tem uma área de construção de 164 hectares em 89 edificações. Entre as edificações mais importantes podemos encontrar o Hospital Universitário de Caracas, o Instituto de Medicina Tropical, os estádios de futebol e de beisebol, a Biblioteca Central, a Aula Magna, a Praça Coberta, o edifício e a Praça da Reitoria, o Relógio Universitário, os edifícios das faculdades de Odontologia, Farmácia, Arquitetura, Humanidades, o Complexo de Piscinas Olímpicas, o Refeitório, entre outras edificações com fins educativos e recreativos. E embora tenha sido construída só para 10.000 estudantes, mais de 50.000 fazem vida na UCV. A Biblioteca da Universidade Central da Venezuela foi inaugurada no dia 2 de dezembro de 1953. O prédio é de cor vermelha, pois representa o coração da universidade. Daí provém todo o conhecimento. A biblioteca tem uma entrada em hall, que às vezes funciona de sala de exposições. Esse espaço incorpora elementos artísticos, mantendo a ideia do projeto de construção da cidade universitária. Nesse lugar, você pode encontrar uma obra muito importante que ocupa toda a parede norte do hall. Ela é um grande vitral do artista francês Fernand Léger. É interessante a história desse vitral. Ele é composto de 2.000 peças que foram enviadas para a Venezuela de barco, em forma de quebra-cabeças. Mas Léger não pôde acabar a obra de arte porque, infelizmente, ele morreu. Para Léger, a obra significava a seiva do conhecimento. Além disso, a obra se reflete no piso de mármore branco, que é o único piso na biblioteca dessa cor, é de ser. Está feito apenas para enfatizar a obra. A biblioteca está organizada em 4 salas que correspondem a várias áreas de conhecimento: ciências puras e tecnologia, humanidades e 2 salas de ciências sociais.
Também tem uma sala de computação para os estudantes. Desde o balcão da biblioteca se vê um lugar muito apreciado pelos estudantes, chamado de Tierra de Nadie, o que em português seria Terra de Ninguém, que foi criada como um espaço de relaxamento e tem esse nome porque não pertence a nenhuma faculdade. Além disso, no andar 11 do prédio da biblioteca está o Centro de Língua Portuguesa, que é um espaço de apoio logístico ao ensino, à aprendizagem e à investigação desta língua. Este centro foi fundado em parceria com o Instituto Camões e o Departamento de Português da Escola de Línguas Modernas da Universidade. O centro tem uma biblioteca, videoteca e também contém equipamentos informáticos. A cidade universitária de Caracas é considerada uma obra arquitetônica única e que reúne, como já vimos, muitos elementos artísticos. Por essa razão, ela foi declarada pela Unesco no ano 2000 Patrimônio Cultural da Humanidade, fazendo-o o primeiro campus universitário na América Latina em receber esse reconhecimento. Por tudo aquilo já mencionado, é que nós, como estudantes, devemos valorar e conservar nossa casa de estudo. Devemos ensinar aqueles que não fazem parte da coletividade estudantil a cuidar também nosso recinto, a usar os espaços de maneira responsável, sem esquecer nunca que somos nós, os estudantes, que fazemos que esta casa continue a vencer as sombras.